Irmão, pode fazer essa oração, querido, por favor? Pai, perdoe pelas minhas falhas, perdoe pelos meus pecados. Pai, estamos aqui, Pai, para aprender sobre ti, Pai. Abençoe o nosso dia, Pai. Hoje, Santo Dia, aleluia, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe o nosso dia, que a gente possa aprender. Sim, meu Pai. Daqui impactado pela tua palavra, Jesus. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Então, abram suas Bíblias, por favor, em Apocalipse 2, verso 18. Apocalipse, capítulo 2 e verso 18. Chegaremos até o verso 29. A quarta carta direcionado a essas igrejas. Quem pode ler o verso 18, por favor? Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como um bronze reluzente. Então vamos, é isso mesmo. Só o 18 por enquanto. Vamos entender esse versículo. Primeiramente, vamos conhecer a igreja de Tiatira, cidade comercial, e ela era uma cidade rica. O que produzia nessa cidade? Tecido. Tinha um corante muito importante. Esse corante era extraído do molusco marinho. Por essa razão era caro esse corante. Esse tecido era caríssimo. Tecido de púrpura. Nós vamos ver vários versículos que falam a respeito dessa púrpura. A púrpura é um símbolo da realeza. Somente os reis usavam naquela época, porque era um pano caríssimo. Nós vamos ver que antes da crucificação de Jesus, eles vestiram o nosso Senhor com um manto de púrpura. Então essa cidade era... O comércio nessa cidade... A cidade era rica por essa razão. Pelos comércios. Tinha uma riqueza material. Mas a riqueza espiritual estava faltando. 18, a minha esposa acabou de ler. A palavra do Senhor diz que quem tem olhos de fogo aqui é Jesus. Jesus, ele é onisciente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele contemplava esta cidade. Ele contemplava o seu povo, os cristãos, em Tiatira. Nós sabemos que nada escapa dos olhos do nosso Deus. Os olhos de Deus é como chama de fogo. É um olhar que penetra o coração, as intenções, os motivos. Nada escapa dos olhos do nosso Deus. Olhos como chama de fogo. Hebreus 4:13. Quem puder abrir e ler esse versículo, nós vamos ver que vai corroborar com esse assunto. Olhos como chamas de fogo. Hebreus 4, verso 13. Por favor, meu irmão. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e perante aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Todas as coisas estão nuas perante o Senhor. Não existe nada oculto diante dos olhos de Deus. Ele vê tudo, todas as coisas. O mais íntimo do nosso ser, Ele conhece. Ele sonda, Ele esquadrilha, Ele contempla. Então, olhos como chama de fogo.
Os olhos do Senhor estavam contemplando os teus servos lá em Tiatira. Também dos pés de bronze. E esse bronze era polido. Qual o significado de pés de bronze polido? Fala de força e firmeza para julgar. O nosso Senhor tem toda a força, todo poderoso, e Ele tem firmeza para julgar esta nação. Pés de bronze polido. Então fala de força e firmeza para julgar. Daniel 10, verso 6, vai nos trazer uma clareza sobre esse versículo também. Daniel, capítulo 10, verso 6. Fala assim: seu corpo brilhava como o berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas, e os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e a sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. É um símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode ler o verso 19 agora? Apocalipse 2, verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muita mais agora do que no princípio. Claro que Jesus estava contemplando o sofrimento dos cristãos em meio à perseguição neste lugar. E quando era para elogiar, Jesus elogia. Mas também quando era para repreender, exortar, ele também fazia isso. Nós vamos ver que temos aqui 5 elogios. Qual era o elogio? Ele vai dizer que verdadeiramente esse povo amava Deus e amava os seus irmãos. Era uma igreja que tinha fé, fidelidade a Cristo em meio à perseguição. Eles tinham o cuidado com os irmãos, o cuidado que eles tinham uns com os outros. Uns cuidavam dos outros. Estavam crescendo espiritualmente. Então, Jesus também corrige. Primeiro ele elogia essa igreja, mas quando é preciso também ele corrige. Aí tem uma pergunta para nós: será que Jesus está elogiando a igreja de hoje? Ou a igreja precisa de exortação e correção? O que é preciso que Jesus faça na igreja atual desse tempo? Elogiar ou exortar? Eu acredito que repreensão. Com certeza. Eu acredito que exortação. Por quê? Porque o pecado está sobressaindo. O pecado está predominando. Então as igrejas atuais, ela não precisa de elogio. Poucos cristãos Jesus vai elogiar, mas uma boa parte ele vai corrigir. Ele vai exortar. Para a igreja de hoje, eu falo sem equivocar. A igreja de hoje precisa de exortação e correção. Não é só bênção, não é só vitória. Não é. O verso 20. Irmão Rodinei, pode ler, por favor? Mas tenho contra ti o tolerares que Josabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituam e comam
dos sacrifícios da idolatria. Obrigado, irmão. Agora vai entrar a Jezabel. Irmão, esse sacrifício aqui que cita nesse versículo aqui, é o sacrifício do ensinamento ou o sacrifício de comida? Do ensinamento. Não, é um sacrifício de culto pagão que oferecia aos deuses. Que é um ensinamento tipo contrário às coisas de Deus. Exatamente, é o que ela ensinava. O verso 20. Quem é essa Jezabel? Ela é um símbolo do adversário. Ela trazia uma falsa doutrina. Doutrina é ensinamento. Ela trazia um falso ensinamento. E qual era o intuito? Era desviar os cristãos da verdade. É tirar o povo de Deus do caminho. Então ela tem uma artimanha, como Satanás, para desviar o povo do caminho e trazer um falso ensino. Vocês sabiam que Jezabel também ensinava? Mas é um falso ensino. É um ensino distorcido da verdade. É um ensino enganoso, totalmente contrário à vontade de Deus. Jezabel, ela persegue os profetas de Deus. Por que ela persegue? Para matar, para prender, para conduzir os profetas a um culto a Baal, a um culto contrário, um culto que é demoníaco. Então Jezabel, ela persegue o povo de Deus. E essas pessoas são pessoas que se colocam como tal. No caso dela aqui, ela se dizia profeta. Se dizia profetiza, isso. E aí, se quem está ouvindo, se não tiver entendimento... É enganado. Cai na artimanha do diabo. Porque essa mulher, ela é possuída pelo demônio. Quem direciona ela não é Deus, é o inimigo. Observe, ela tem um falso ensino. E o que ela ensinava? O corpo não importa, só o espírito. Olha o ensinamento dessa mulher. O que vale é o espírito, o corpo para nada presta. É isso que ela ensinava. Então eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Esse é o ensinamento de Jezabel. Então com o seu corpo, ela prostituía. Tinha um falso ensino. Ela ensinava que importa é só o corpo, é só o espírito, o corpo para nada presta. E nesse culto tinha churrasco. As carnes eram oferecidas primeiro aos demônios, aos ídolos. E depois ela convidava o povo para comer desse churrasco, dessa sacrificada a ídolos. Queria tirar o povo de Deus do caminho certo, distorcer da verdade, trazer um falso ensino e conduzir o povo ao seu culto. O que tinha nesse culto? Imoralidade sexual. Tinha orgias nesse culto. Imagina. Esse tipo de coisa, irmão, assim, se a pessoa não tiver entendimento, está perdido. Está perdido, com certeza. É tudo que não agrada a Deus. Então, para quem está ouvindo, enxergar o que serve e o que não serve. Se a pessoa não tiver entendimento, aí... Então imagine esse culto diabólico. É um culto pagão. O churrasco é oferecido aos deuses, aos ídolos. Nesse culto tem orgias, tem imoralidade sexual, tinha toda a depravação. Já que o corpo não presta para nada, então eles pecavam de uma forma absurda neste culto de Jezabel. Esse é o problema de misturar Cristo com a cultura, de misturar Cristo com a política. Tinha essa mistura.
E não podemos misturar as coisas. As coisas de Deus é pura, é santa. Jamais pode misturar culto com política. A sã doutrina com a cultura. De forma alguma. Devemos ter o discernimento para não misturar essas coisas. Então esse é o culto de Jezabel. Esse é o propósito de Jezabel. Desviar os cristãos da verdade. E distorcer tudo aquilo que é de Deus. Tudo que é de Deus. É uma mulher usada pelo adversário. Então essa falsa doutrina está em nosso meio. As seitas e heresias querem tirar os cristãos do caminho certo, de uma sã doutrina, e levar para o seu culto, e levar para um falso ensino, para uma doutrina completamente distorcida. Está em nosso meio. As seitas e as heresias está lastrada em nosso meio. Temos falsas religião, temos falsos ensinos, e pessoas querendo tirar o povo de Deus do caminho certo e levar para esses cultos aonde Deus não provém. Deus não está na direção. Esse é o culto de Jezabel. E qual era o problema? Os cristãos permitiram, eles deixaram acontecer. É uma igreja que era amorosa e paciente, mas virou permissiva. Esta igreja tinha amor? Tinha. Uns para com os outros. Amava a Deus? Sim. Estava no caminho da verdade? Estava. Porém, eles se permitiram deixar ser levado por essa doutrina. O problema é a permissão. E essa permissão teve consequências. Nós não podemos permitir falsos ensinos, falsas profecias, a obra do inimigo querendo operar na igreja. Isso nós não podemos permitir. E eles permitiram que Jezabel fizesse esse culto pagão e conduzisse o povo. Eles foram levados por essas falsas doutrinas. Quem pode ler o verso 21, por favor? Leio. Tá bom. Arrependei-se das suas prostituições e não se arrependeu. Os irmãos entenderam que tem um tempo, que Deus dá um tempo para o arrependimento. Não, e o tempo de Deus para essas coisas é grande, irmão. É porque Deus é longânimo, É grande. né? Não é um tempinho, não é o nosso tempo, não. Eu imagino que é semelhante às vezes quando Ele quer nos dar algo. Ele trabalha no que tem que trabalhar. Ainda que para a gente demora, mas vai fazer da melhor forma possível. Realmente o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, né? O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Então, isso fala de amor. O amor de Deus, a misericórdia do Senhor. Deus estava dando um tempo para todos esses que saíram do caminho, que foram cultuar no culto de Jezabel, que pecaram contra Deus. Então Deus deu um tempo para voltar, um tempo para se arrepender, um tempo para reconhecer os seus erros, os seus pecados e confessar os seus pecados. Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele concedeu esse tempo. Quer dizer, tem um tempo para sair da falsa doutrina. Tem um tempo para sair do engano.
Tem um tempo para sair da imoralidade, sair do pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus. O Senhor o concedeu um tempo. Tinha tempo para se arrepender? Tinha. E se não se arrependesse? Aí viria o juízo de Deus, o julgamento do Senhor. Assim é para todos nós. Estamos aqui na terra por um tempo, por um momento. E neste momento que possamos servir a Deus de todo o nosso corpo, alma e espírito. Então é aqui na terra que nós vamos se arrepender. É aqui na terra que nós vamos buscar a Deus. É aqui na terra que nós vamos amar a Deus e o nosso próximo. Esse é o tempo. É o tempo da adoração, é o tempo de servir, é o tempo de agradecer, é o tempo de se encher do Espírito, é o tempo de aprender com a palavra de Deus. Olha o tempo. Dia dos Pais. Sim. Deus preparou essa manhã maravilhosa para a gente. É o tempo que Deus preparou para cada um de nós. O que diz em Eclesiastes capítulo 3? Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E o tempo da gente granjear essa salvação tão almejada é agora. Exato. É agora aqui. Estamos no processo. Depois não. E assim, se a gente não fizer isso aí, como é que a gente vai querer aquilo que a gente não se interessou? Exatamente. Então, é um tempo. Assim aconteceu com essa igreja de Tiatira. Deus deu um tempo para aqueles que se desviaram. Deus deu um tempo. No verso 22, quem pode ler, por favor? Fala assim: portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles com quem ela comete adultério, a não ser que se arrependa das tuas más ações. Então aqui está falando dos seguidores de Jezabel. O começo, né, fala a tradição diferente. Os filhos, né? Eis que porei numa cama. Isso, porém numa cama, ficará enfermo. Deus tira a vida e não vai colocar numa cama. Mas também dá vida, ele tira a vida e dá vida. Ele sara e ele fere. Quem prega muito isso aí, esses que só quer bênção, não quer Exato. se sacrificar. O Evangelho Ponte, né? Primeiro, Deus deu um tempo, no verso 21. Aí, os filhos de Jezabel, quem seguia essa doutrina, os seguidores de Jezabel, não se arrependeu. Então, o que vem? O juízo de Deus. O juízo de Deus para os seguidores de Jezabel. Irmãos, não é vingança e nem correção. É para trazer de volta a pessoa. Então ficou enfermo, mas não morreu. Ficou de cama, ficou ruim, ficou mal, mas não faleceu. Observa que Deus está dando tempo. Mesmo doente, mesmo na cama, mesmo seguindo Jezabel, Deus ainda concedeu um tempo. Filhinho de Jezabel, será que tem hoje? Tem. Não tem filho do diabo? Tem. Tem filhos do diabo. Tem. Filhinho de Jezabel. Tem. Os filhinhos de Jezabel também. Tá cheio. Que é depravado. Assim, no geral, Fornicário. é os rebeldes da igreja. Sim, Você sim. não quer ouvir correção, você vai ensinar, você vai falar, eles não querem ouvir. Que está entregue ao mundo, à vontade da carne, os desejos carnais. E essas coisas é perigoso na igreja, eu falo dentro da igreja. Sim. Por quê? Porque traz mau testemunho e os outros, alguns que não querem mudar, vendo aquilo, Eu vou mudar porque fulano está desse jeito. Acha que é normal, comum e não é. Não é. Nós vemos os filhinhos de Jezabel, que ficou enfermo, mesmo assim alguns não voltaram
para os caminhos do Senhor. Mesmo assim, alguns não se arrependeram. Tem pessoas que vai pecar até o fim. Vai morrer no pecado. E não vai se arrepender. Vai desviar dos caminhos do Senhor, mas não irão voltar. Terão comichão nos ouvidos, o coração vai endurecer, e não vai receber mais a verdade, e não vai receber mais o Evangelho, felizmente. Verso 23. Quem quiser ler, fica à vontade. Matarei os seguidores desta mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei cada um de vós de acordo com as vossas obras. Aqui o negócio pega. Semeadura. Aqui conforme você dá, você recebe. Fez, vai ter que colher. Com certeza. Vai ter que colher. É a lei da semeadura, né? Aqui fala dos filhos, aqui é os seguidores de Jezabel, os filhinhos de Jezabel, né? Na doutrina, no segmento, no culto, na religião de Jezabel. Não é necessariamente morte física, mas pode começar com a morte espiritual. Lembra de Adão e Eva? Se comeres do fruto proibido, certamente morrerão. Eles não comeram do fruto e já morreu imediatamente. Primeira morte foi espiritual. Posteriormente vem a morte física. Então assim foi com os filhinhos de Jezabel. Primeiramente a morte espiritual. Então cada pessoa é responsável por si, irmãos. Verso 24. Todavia, os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina desta mulher e não se aprenderam como elas costumam falar, os profundos segredos de Satanás afirmam: não colocarei outra carga sobre vós. Então, não porei o fardo, eu não vou punir por causa dos erros dos outros. Né? Deus não vai punir por causa do erro dos outros. Ele não vai pôr um cargo, um jugo para aqueles que não merecem. Versículo 25. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Nesta carta nós temos elogio, repreensão, consolo e promessa. É uma carta bem completa. Observa que é uma decisão. A quem vamos servir? Qual é o posicionamento que nós vamos tomar? Qual é a nossa atitude que nós iremos tomar? Verso 26 e 27. Fala assim: ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Não desistir, não se contaminar com a doutrina de Jezabel. Fala do julgamento e da justiça. O julgamento e a justiça de Jesus não falha. No verso 28... eu lhes concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Jesus. É promessa de reinar com Cristo. E quem vai reinar com Cristo? Os fiéis. Aqueles que se arrependeram. Aqueles que estão na sã doutrina. Aqueles que creem em Jesus, creem no Evangelho. Esses terão a promessa de reinar com Cristo. Aí termina no verso 29. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas.
aquele que tem ouvidos espirituais, ouvir a verdade de Deus, o Espírito Santo, ele continua falando. Ele falou para a igreja de Tiatira, e ele fala para a Brilha Jesus, ele fala com a Assembleia, ele fala com a Deus é Amor, ele fala com a Universal. Jesus continua falando com a sua igreja. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, meu Pai, por esta oportunidade, este privilégio, meu Pai. Eu quero te louvar pela vida de cada irmão nesta manhã, Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra, Pai, que falou tremendamente aos nossos corações. Deus, que possamos se arrepender dos nossos pecados, que possamos seguir a sã doutrina, que nada venha nos desviar dos teus caminhos. Não deixe que venhamos se contaminar neste mundo, meu Pai, mas que possamos estar fiéis a Ti até a Tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por esse dia, Pai. Nos leve em paz e em segurança, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.